Consumíveis de soldagem. Infosolda, o portal brasileiro de soldagem. Infosolda apresenta consumíveis de soldagem, produzido por Luiz Gimenez Júnior e Guilherme Batista Gregório. Função e classificação dos consumíveis. Consumíveis de soldagem são todos os materiais utilizados na deposição ou na proteção da solda. Portanto, além de eletrodos, varetas e arames, são considerados também os gases de proteção, fluxos e anéis consumíveis. Consumíveis de soldagem devem atender a normas específicas. No Brasil, são regulamentados por um conjunto de especificações da AWS. Acompanhe os consumíveis de soldagem. AWS A5.1 eletrodos de aço carbono para soldagem manual a arco com eletrodos revestidos. AWS A5.2 varetas de aço carbono e baixa liga para soldagem oxigás. AWS A5.3 eletrodos de alumínio e suas ligas para soldagem manual a arco com eletrodo revestido. AWS A5.4 eletrodos revestidos de aço inoxidável para soldagem a arco com eletrodos revestidos. AWS A5.5 eletrodos de aço baixa liga para soldagem a arco com eletrodos revestidos. AWS A5.6 eletrodos cobertos de cobre e ligas de cobre para soldagem a arco. AWS A5.7 varetas e arames de cobre e ligas de cobre. AWS A5.8 metais de adição para brasagem e solda brasagem. AWS A5.9 varetas e arames de aço inoxidável para soldagem. AWS A5.10 varetas e arames de soldagem de alumínio e ligas de alumínio. AWS A5.11 eletrodos de níquel e ligas de níquel para soldagem a arco por eletrodo revestido. AWS A5.12 eletrodos de tungstênio e ligas de tungstênio para soldagem a arco e corte. AWS A5.13 eletrodos revestidos para soldagem de revestimentos. AWS A5.14 varetas e arames de níquel e ligas de níquel para soldagem. AWS A5.15 eletrodos e varetas para soldagem de ferro fundido. AWS A5.16 eletrodos e varetas para soldagem de titânio e ligas de titânio. AWS A5.17 eletrodos e fluxos para soldagem a arco submerso. AWS A5.18 varetas e arames de aço carbono para soldagem a arco com proteção gasosa. AWS A5.20 arame tubular de aço carbono para soldagem a arco. AWS A5.21 varetas e arames para soldagem de revestimento. AWS A5.22 arames tubulares de aço inoxidável para soldagem a arco e varetas tubulares de aço inoxidável para soldagem pelo processo TIG. AWS
a 5.23 eletrodos de aço baixa liga e fluxos para soldagem a arco submerso. AWS a 5.24 eletrodos e varetas para soldagem de zircônio e ligas de zircônio. AWS a 5.25 eletrodos de aço carbono e aços baixa liga e fluxos para soldagem por eletroescória. AWS a 5.26 eletrodos de aço carbono e aço baixa liga e fluxos para soldagem por eletrogás. AWS a 5.28 arames e varetas de aços baixa liga para soldagem a arco com proteção gasosa. AWS a 5.29 arames tubulares de aço baixa liga para soldagem a arco. AWS a 5.31 fluxo para brasagem e soldagem, solda-brasagem. AWS a 5.32 gases para proteção gasosa. Como funciona? A AWS é subdividida de acordo com o processo de soldagem e também o material a ser executado, ou seja, o tipo de material, por exemplo, alumínio, aço inox, ferro fundido, dependendo do tipo de material, ele é subdividido. Por exemplo, você pega aqui, ó, AWS a 5.12 eletrodos de tungstênio e ligas de tungstênio para soldagem de arco corte. Ou seja, aqui, como é tungstênio, provavelmente deve ser TIG, né? De acordo com, por conta de ser tungstênio, a parte do processo de soldagem consumível do eletrodo TIG, né? Agora vamos pegar AWS a 5.1. Pegamos aqui, ó, eletrodos de aço carbono para soldagem manual a arco de eletrodo revestido, ou seja, aqui o processo é eletrodo revestido e o material é aço carbono, entendeu? Ou seja, as AWS são subdivididas de acordo com o processo de soldagem e o material a ser soldado, dependendo do tipo de AWS. Aqui vemos o que a maioria das categorias AWS subdivididas para você poder fazer a sua documentação, né, sua EPS, né, de acordo que ela possa ser qualificada e o processo seja executado de forma coerente, de forma onde o processo não levará a nenhuma falha, né? Então, essa especificação classifica os consumíveis de acordo com os critérios considerados, suas composições químicas, propriedades mecânicas, entre outras. Também se leva em conta sua classificação, cujo cada especificação estabelece requisitos próprios para os tipos de testes a serem aplicados, identificação, tolerâncias de fabricação e embalagem, entre outros. Além de identificar sua composição química, sua propriedade mecânica, pode encaminhar o tipo de ensaios para poder fazer a sua qualificação do processo de soldagem, as tolerâncias de fabricação, o método de armazenamento e embalagem. Todos esses quesitos são necessários para saber em relação ao consumível. Não adianta eu pegar um consumível de um determinado tipo de material e executá-lo em outro processo com outro tipo de material. Pode dar falta de penetração, pode dar porosidade. Às vezes os materiais não são soldáveis, né? Ou seja, um não consegue fazer liga com o outro, né? Executar uma soldagem. O tipo de material pode acontecer do que? De gerar algum tipo de fragilidade, ou então com o tempo ele levar uma oxidação, trincas, algo do tipo, ou seja, algo que você tem que levar em conta quando você for executar o processo de soldagem, o consumível e como vai ser executado. Geralmente, a primeira coisa que você faz é levar em conta onde ele vai ficar.
se são áreas externas, áreas internas. No caso, se haverá fadiga, como ele vai ser projetado, né? Como será executado, se vai ser uma solda em campo, vai ser uma solda na empresa. Para você executar o processo de soldagem, você tem que levar em conta o que o projetista executou, né? E aí, em conta disso, por conta de você ser um inspetor de soldagem, você pode virar e falar assim, ó, esse processo será mais coerente fazer assim, ou assado, do jeito que será mais econômico e também mais viável em quesito de segurança, né? Para não ocorrer nenhuma perda, nenhum tipo de acidente, né? Quando se fala de inspetor de soldagem, se fala do quê? Uma pessoa para qualificar o processo, uma pessoa que para qualificar como está a situação do material. Vamos supor que você tem uma roda gigante. Na produção da roda gigante, você tem que averiguar como vai ser feito, quais são os materiais que você vai utilizar e em relação à sua composição química, né, que é o tipo de material de modo que seja mais econômico e mais seguro, e suas propriedades mecânicas. Vamos supor que seja uma roda gigante, no caso, né? Ela haverá fadiga por conta dos trilhos, por conta de algum parafuso, de alguma porca, algum ribite, algo do tipo. Você tem que sempre levar em conta. Como os trilhos, eles vão ser provavelmente ou vão ser soldados ou vão ter espaçamentos, né? Algo a se relevar. Mas a estrutura do material, a estrutura da montanha-russa, geralmente são feitas de aço ou madeira, né? Quando elas são feitas de aço, elas são soldadas. Você tem que executar uma solda onde não pode haver um acidente, porque quando se trata de inspetor de soldagem, você será o responsável pelo acidente se você for fazer a averiguação e aprovar. Entendeu? Então é sempre bom que você pegar o projeto, averiguar o projeto, ver como que ele vai ser executado. Muitas das vezes, em relação à área de mineração, você não tem um projeto, então você tem que executar uma manutenção em cima do projeto que foi feito ou em cima do que você está averiguando lá, entendeu? E muitas vezes você vai trabalhar com isso em determinadas áreas, em determinados campos, porém você sempre tem que ter ciência do que? De como executar o processo de soldagem e como averiguar o processo de soldagem. Você sempre, quando você se trata de projetos, você tem que saber como você vai executar de maneira econômica e segura. Eletrodos revestidos. Os eletrodos revestidos são constituídos por uma vareta metálica denominada alma, recoberta por uma camada de material sólido denominado revestimento. O primeiro processo de soldagem é o processo que nós denominamos por eletrodo revestido. O processo de eletrodo revestido, né, consiste no que? Pegar uma haste de aço, aplicar energia, no caso corrente e tensão, né, amperes, né, em uma chapa de aço, por onde corre vai correr energia, fechando um circuito. Na ponta no caso, no ponto da barra de aço, né, ela vai executar um acúmulo de energia e vai ocorrer a soldagem lá. Uma forma mais simples de se dizer, é assim que ocorre. Os primeiros processos, eles não haviam um revestimento no consumível, que no caso é o que? Pó de alguma liga metálica, alguns compósitos, alguns materiais cerâmicos. Isso é o revestimento, né? O primeiro tipo de revestimento que ocorreu foi o que? Foi eles pegarem uma haste de metal, enrolar em jornal úmido e executar o processo de soldagem. Esse foi o primeiro tipo de revestimento, que é um revestimento celulósico por conta do jornal ser um material celulósico. Funções do revestimento de eletrodo na soldagem. No caso, proteção. Criar atmosfera gasosa de proteção. Durante a soldagem, o gás proveniente da queima do revestimento se coloca sobre a poça de fusão
expulsando o ar atmosférico e formando uma atmosfera protetora sobre ela. Por que se diz muito sobre gás de proteção ou proteção gasosa ou um revestimento de proteção, né? No caso, quando a gente vai executar a soldagem, existe o hidrogênio no nosso oxigênio, né? Quando a gente respira uma parte que tem hidrogênio. Esse hidrogênio, na poça de fusão, ele começa a gerar trincas no material. O hidrogênio é um vilão, vamos dizer assim, quando se executa os processos de soldagem. Óbvio que dependendo do tipo de processo de soldagem, é depositado hidrogênio, nitrogênio, alguns materiais que têm suas propriedades, como eu posso dizer, os componentes químicos do material, como gás de proteção, levam hidrogênio junto. Em raras ocasiões. Aqui no Brasil é raramente utilizado algum gás que contém hidrogênio, por conta da nossa temperatura, ser uma temperatura no nosso cotidiano, uma temperatura mais ou menos a 20, 30 graus Celsius, né? Que nós convivemos assim. No caso de uma solda espacial, não há necessidade de um gás de proteção, um revestimento, por conta do que? Não havia hidrogênio no espaço. E quando se fala de soldagem subaquática, né? Embaixo do mar, embaixo de um rio, embaixo de um lago, geralmente se utiliza o eletrodo revestido. Por conta do que? A gente pega, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Antigamente utilizavam que passavam cera de vela no eletrodo, deixando ele impermeável, deixando o revestimento dele sendo impermeável, deixando ele sem conseguir absorver a umidade onde você vai adentrar, né? Que é no caso um rio, um lago, um mar, né? Estando lá embaixo, quando você executa o processo de soldagem, o calor por si só e o revestimento do eletrodo, ele cria um gás de proteção, não deixando entrar o hidrogênio lá dentro. Óbvio que de uma maneira controlada, né? É sempre recomendado soldar com um bolsão de ar, né? Quando você vai soldar subaquaticamente, o processo mais recomendado é soldar com bolsão de ar, por conta do que? Você conseguir fazer um tratamento térmico, você não ter a possibilidade de entrar umidade, né, da própria água, ou então dar um choque térmico, né, que seria o que? O tratamento térmico tem que ser adequado, né? Ou seja, vamos supor que você vai fazer um processo de soldagem subaquática, você executa o processo de soldagem, só que você deixa o processo uma camada a mais, um revelimento a mais, geralmente, para a peça se resfriar de maneira mais uniforme, né? Óbvio que depende muito do tipo de processo, depende muito do que você está fazendo, executando lá embaixo, né? Como dito anteriormente, voltando, né? A parte do hidrogênio é sempre o vilão, né? Então temos que retirá-lo da equação quando vamos executar o processo de soldagem. Criar barreiras físicas para proteção. O revestimento possui elementos que, após se fundirem no arco elétrico, se solidificam mais rápido que o metal da poça de fusão, formando uma escória protetora. Essa escória tem uma densidade menor que o metal líquido da poça de fusão, portanto, flutua sobre ela. A escória é quando que a gente pega o eletrodo revestido, a gente executa o processo de soldagem, a poça de fusão, o material, né, ele se solidifica em um determinado tempo. Como o revestimento do eletrodo muitas das vezes é algo por base cerâmico, celulósico, ele se solidifica mais rápido, boiando acima do metal líquido. Ele serve como uma proteção, tanto quanto ele entra em gás, né, sublimação, tanto quanto ele se solidifica, a parte dele que se solidifica, protegendo da parte externa, né, segurando mais. E ele
dependendo do soldador, né, ele é de fácil retirada, sem a necessidade de ter um acabamento mais demorado. Geralmente, um soldador bom é só dar umas marteladinhas e a escória sai. A escória sólida não permite que o metal líquido da poça e mesmo o metal sólido, ainda a alta temperatura, sofra oxidação pelo ar atmosférico. Sustentar o metal fundido. A escória auxilia a sustentação do metal fundido na poça de fusão, sem escorrer durante a soldagem em deposição diferentes da plana. Ou seja, dependendo da posição de soldagem, né, a escória auxilia ao material em estado líquido permanecer na região que foi executada a soldagem. Por exemplo, vamos supor que seja uma solda sobre cabeça. A escória, ela se solidificando mais rápido, ela consegue segurar um pouco mais o material em estado líquido para ele não escorrer e cair no chão. Elétrica, isolamento ou revestimento não conduz corrente, portanto evita a abertura de arco elétrico durante a lateral do eletrodo entrar em contato com o equipamento a ser soldado. A abertura do arco ocorre somente na ponta descoberta. Ou seja, o eletrodo por si só ele é uma haste de aço revestida por um material que não conduz eletricidade. A ponta da haste de aço ela é quebrado o revestimento, né? Se dá uma batidinha assim no material, assim abrindo um arco. Caso contrário, se o eletrodo tivesse deitado assim, ele ia abrir o arco ou ia conduzir uma eletricidade maior, não dando chance para abrir o arco, afetando a sua máquina, o seu processo de soldagem, né? Ele é assim por conta da sua proteção e por conta de ser mais fácil manuseá-lo, dando melhor efetividade no processo de soldagem quando se vai manusear. Ionização. Elementos contidos no revestimento, silicatos de sódio e potássio, por exemplo, durante a queima auxiliam na ionização da atmosfera do arco elétrico, facilitando a condução de corrente através do arco, contribuindo para a sua estabilização. Física, controle do resfriamento. A escória formada sobre a poça de fusão age como uma barreira física, minimizando a troca térmica com o ambiente, portanto, fazendo que a velocidade do resfriamento seja reduzida, o que beneficia a junta soldada. Química, adição de elementos. O revestimento contém elementos que podem alterar as propriedades da solda ou o rendimento do eletrodo. Limpeza da poça de fusão. O revestimento possui elementos que, quando transferidos para a poça de fusão, se combinam com impurezas existentes nela e trazem essas impurezas para formar as escórias, promovendo a limpeza da poça de fusão. Como eu havia comentado antes, existem vários tipos de revestimento e vamos apresentar eles agora. Tipos de revestimento: revestimento ácido, revestimento formado basicamente por sílica, óxidos, manganês e ferro. Caracteriza-se por produzir escória ácida de
fácil remoção. Apresenta um depósito com tendência à formação de trinca de solidificação. É um tipo de eletrodo raramente utilizado na indústria nacional. Celulósico, revestimento por materiais orgânicos, principalmente celulose. A queima desse revestimento produz grande quantidade de gases, o que facilita a proteção da poça de fusão. A escória formada é fina e de difícil remoção. Apresenta como características alta capacidade de penetração e boa propriedade mecânica. Porém, devido ao revestimento ser de material orgânico, tem pouca resistência ao aquecimento e fácil acúmulo de hidrogênio, assim dando possibilidade da ocorrência de trincas por hidrogênio, trincas a frio, sendo aplicável soldagem em todas as posições e muito empregado para raiz na soldagem de dutos, identificados na forma EXX10 e EXX11, sendo mais conhecidos o E6010. Rutílico. Formador deste revestimento é o rútilo, dióxido de titânio. Caracteriza-se por produzir escória abundante de fácil remoção e arco bastante estável, de fácil manipulação. Solda em todas as posições, apresenta baixa penetração, considerando de uso geral para serralheria. São identificados na forma EXX12 e EXX13, sendo o mais conhecido o E6013. Básico. Revestimento básico. Revestimento que tem como elementos básicos carbonato de cálcio, fluorita e podendo ter também pó de ferro. O revestimento age na poça de fusão, promovendo a retirada de sulfetos, minimizando trinca a quente, absorvendo facilmente hidrogênio, provocando a ocorrência de trincas a frio, havendo assim a necessidade de secagem do consumível, sendo indicado para serviços de alta responsabilidade. Desvantagem: a dificuldade no manuseio pelo soldador. São identificados em forma EXXY5, EXXY6 e EXXY8. O mais conhecido é o E7018. Eletrodos revestidos para soldagem de aço carbono AWS A5.1. Especificação classifica os consumíveis de acordo com tipo de revestimento, tipo de corrente, posição de soldagem, propriedade mecânica. Identificação dos consumíveis AWS A5.1. E equivale a parte dos 3x aqui equivale a B, a parte do Y equivale a C, a parte do Z equivale a D, a parte do 1 em parênteses aqui equivale ao E. Como assim? Vejamos. A parte do A. A letra E indica que o consumível é um eletrodo. Vou dar um exemplo aqui, ó. Lembrando que a parte A. Aqui, ó, é a parte A, ou seja, o E significa que é eletrodo. B. A letra B representa um número de 2 ou 3 dígitos que significa o limite mínimo de resistência à atração do
metal depositado em KSI ou PSI. No caso aqui é a resistência mecânica do material, entendeu? Como seria o que? Vamos supor que eu vou soldar um material com uma resistência mecânica X e o consumível tem a resistência mecânica Y, entendeu? Então eu tenho que saber uma resistência mecânica próxima ou superior do material de base. Aqui vemos um exemplo onde o E é de eletrodo, o 60 é o limite mínimo de resistência, que equivale o 60 a 60.000 PSI. Lembrando, ou seja, o material aqui, o consumível aqui, ele equivale a 60.000 PSI de resistência mecânica. Assim como no de baixo, que é E70 de 70.000 PSI, que é 70.000 da resistência mecânica, até 70.000 ele aguenta a resistência mecânica. Assim como o de baixo, que é 110 PSI. Lembrando que, como dito anteriormente, pode ter 2 casas ou 3 casas. No caso, a letra C representa um número de um dígito que identifica a posição de soldagem na qual o eletrodo está apto a soldar. Exemplo: o número 1, todas as posições e todas as progressões, exceto as progressões descendente para eletrodos básicos. Ou seja, todas as posições de soldagem podem ser executadas. O número 2, posição plana e horizontal. O número 3, todas as posições e todas as progressões. No caso, A1 e A3 são todas as posições. Porém, A1 tem uma restrição para eletrodos básicos. Ou seja, aqui, nessa letra aqui, representada pela letra C, a letra Y, ela pode ser tanto 1, 2 ou 3, representando as posições de soldagem. Bom, continuando. D. A letra D representa um número de um dígito de 0 a 9 que, em combinação com o número anterior, representado pela letra C, indica uma série de informações como tipo de revestimento, tipo de corrente, polaridade, posição de soldagem. A tabela 1, retirada da norma, indica as características específicas de cada combinação. Aqui vemos onde fica localizado a letra D em relação ao eletrodo, né? Letra E. Quando existir nas classificações E7016, E7018 e E7024, esse dígito 1 significa que elas têm seus requisitos de impacto melhorados em relação aos seus correspondentes sem o sufixo. Exemplo: E7018 deve ter 20 joules como valor mínimo de impacto a menos 20 graus Celsius. E7018 deve ter 27 joules como valor mínimo de impacto a menos 45 graus Celsius. Ou seja, quando executamos o adjacente número 1 aqui no consumível, quer dizer que ele tem uma melhora em relação a impacto do consumível. Aqui na tabela 1 vemos as características específicas dos consumíveis, tendo como classificação corrente utilizada, arco, o método de arco, a penetração de soldagem, revestimento ou escória, e aqui o pó de ferro, a quantidade de pó de ferro na parte de revestimento. Testes de fabricação em relação ao consumível. Análise química do metal depositado, metal do eletrodo sem diluição. Teste radiográfico, teste de tração do metal de solda, teste de impacto, teste de umidade por conta de absorver a umidade do ar ou algo relacionado, teste de solda de ângulo,
Quando se vai produzir um consumível, um eletrodo no caso, né, é necessário fazer esses testes para saber se ele atende às necessidades básicas de um consumível. Algumas empresas optam por pedir para que a empresa que fabrica consumíveis fabricar o consumível apenas para essa empresa, ou seja, um consumível restrito. Ela é feita somente para um determinado tipo de processo. Ele não é encontrado no mercado. Testes de fabricação. A AWS A5.1 estabelece os procedimentos deste teste e em que classificações, diâmetros, eles devem ser aplicados. Ou seja, as variações entre diâmetro e a composição do revestimento do consumível, elas determinam quais tipos de testes, segundo a AWS A5.1, devem ser executados para a melhor satisfação do consumível. Características. A alma dos consumíveis desta especificação são em aço carbono comum, cuja composição pode diferir significativamente do metal de solda. Se dá em função da composição do revestimento. Em outras palavras, a alma do eletrodo ele pode diferir a sua composição química em relação ao material de base e o revestimento que está sendo empregado nele. Principais classificações de eletrodos da especificação AWS A5.1. E6010, eletrodo de revestimento celulósico à base de sódio, caracteriza-se por alta penetração, transferência metálica por spray e escória fina, indicado para soldagem em CC+, ou seja, corrente de curto-circuito de maneira positiva, em todas as posições, muito utilizado na posição vertical descendente na soldagem de passes de raiz em dutos. Garante total função da raiz, sendo muito importante, especialmente quando não há possibilidade de acesso interno, garantindo correções de qualquer imperfeição na raiz da solda. E6011, semelhante ao E6010, com revestimento à base de potássio, pode ser utilizado também em corrente alternada CA ou corrente contínua CC+, sendo o mais o polo positivo, sendo que apresenta penetração menor que o E6010. E6013, eletrodo de revestimento celulósico à base silicato de potássio com arco bastante estável, com escória abundante e de fácil remoção. É utilizado em todos os tipos de corrente e polaridade, baixa capacidade de penetração, indicado para soldagem de chapas finas. E7016, eletrodo de baixo hidrogênio, apresenta penetração moderada, é utilizado em corrente contínua em polo positivo e corrente alternada. Apresenta soldas com excelentes propriedades mecânicas, especialmente no aspecto da tenacidade. E7018, semelhante ao E7016, com adição de pó de ferro no revestimento, aumentando seu rendimento. Para sua correta utilização, necessita a manutenção de um comprimento de arco curto, o que requer habilidade do soldador. Apresenta uma variação, o E7018/1, que contém o seu teor de magnésio na faixa máxima
estabelecida para esta classificação, direcionando em equipamentos que operam a baixa temperatura. Tipos de revestimento, tipos de corrente, posição de soldagem, composição química e composição mecânica em relação ao revestimento de aços baixas liga da AWS A5.5. Aqui vemos as letras e siglas correspondentes. Por exemplo, a letra E é correspondente à letra A, as letras XXX é correspondente à letra B, a letra Y é correspondente à letra C, a letra D é correspondente à letra Z, a letra E é correspondente à letra W, a letra K é correspondente à letra F, onde as letras A, B, C e D exatamente iguais aos descritos no item 1 da especificação AWS A5.1, ou seja, a classificação de consumível em relação à letra A, B, C e D, elas são exatamente iguais à nomenclatura dita anteriormente. A letra E representando os eletrodos de liga predominantes, ou seja, representa as ligas predominantes no consumível. Em relação à letra E, a nomenclatura, no caso, a A significa molibdênio, a B, cromo e molibdênio, a C, níquel, a D, magnésio e molibdênio, a NM, níquel e molibdênio. Ou seja, quando a letra estiver na sigla, no caso a sigla W, se aqui estiver um A, seria molibdênio, se aqui se lá estivesse B, seria cromo e molibdênio, se estivesse um C, seria níquel, e assim sucessivamente. No caso, se fosse G, seria composição química, teor de elementos de liga, propriedades mecânicas e testes acordados entre fabricante e comprador. Ou seja, seria um consumível especificado para a empresa. A empresa desejou um consumível de determinada quantidade de elementos de liga, né? E a empresa foi lá e forneceu. Lembra que eu tinha dito anteriormente que algumas empresas preferem o próprio consumível elaborado por elas? É essa classificação em relação a essas. E no caso a letra M significa classificação militar. Lembrando que nesse caso aqui é a especificação AWS A5.5. Haverá outros momentos que as siglas, no caso se fosse um arame, a letra M não seria classificação militar. Ou seja, em relação ao consumível eletrodo revestido, a letra M significa militar, como as demais siglas ditas anteriormente. Porém, se fosse um arame ou então uma vareta, a nomenclatura das letras ditas, elas mudam. Prosseguindo, por último, a letra P, classificação para uso em tubulações e ou dutos, ela é utilizada para tubos ou dutos. No caso aqui vemos a letra F, né, representada lá pelo dígito. O dígito aqui K, né, representando a letra F. Significa o quê? Dígito representado por um algarismo que diferencia a composição química. Exemplo: E8018B2 e 8016B6. Ambos os consumíveis têm como elementos de liga o cromo e o molibdênio, indicados pelo sufixo B. Exemplo: E8018B2 e E8016B6. Ambos os consumíveis têm como elementos de liga o cromo e o molibdênio, indicados pelo sufixo B, porém com composição química diferente, representado pelo 2 e o 6 aqui.
Testes de fabricação: análise química do metal depositado, teste radiográfico, teste de tração do metal de solda, teste de impacto, teste de umidade, teste de solda de ângulo. Consumíveis com elemento de liga molibdênio. Exemplos: E7010A1 e E7018A1, semelhantes aos consumíveis na soldagem de aço carbono, com adição de 0,5% de molibdênio, o que aumenta a resistência a alta temperatura, promove melhora na resistência à corrosão e reduz a tenacidade do metal de solda. Consumíveis com elementos de liga cromo e molibdênio. Exemplo: E8018B2 e E9018B9 são consumíveis que contêm de 0,5 a 9% de cromo e de 0,5 a 1% de molibdênio, direcionado a materiais e serviços a alta temperatura. São consumíveis que exigem pré e pós-aquecimento, alta tenacidade e facilidade na captação de hidrogênio. Alerta: alguns consumíveis apresentam a letra L no sufixo. Exemplo: E8018B3L. Ela indica a limitação do teor de carbono a 0,05%. Faz com que a redução na resistência do material e melhora a tenacidade aplicáveis à soldagem dos aços baixa liga ASTM A387 e ASTM A335. Consumíveis com elemento de liga níquel. Exemplo: E8016C1 e E8018C2, indicados para soldagem dos aços níquel. São aços para trabalho a baixas temperaturas. O teor de níquel nestes consumíveis varia de 1% a 6,5%. Alguns processos é necessário tratamento térmico de alívio de tensões após a soldagem. Consumíveis com elementos de liga manganês e molibdênio. Exemplos: 8018D1 e 10018D2, eletrodos com 1,5% de manganês e 0,3 a 0,6% de molibdênio, apresentam alta resistência mecânica e a corrosão. O metal de solda produzido por este eletrodo tende a endurecer ao ar, necessitando de tratamento térmico pós-soldagem para resistência mecânica e tenacidade adequadas. Indicado para material ASTM A302GR.B, aplicável a vasos de pressão. Consumíveis com elementos de liga níquel e manganês. Exemplo: são elementos com 1% de níquel e 0,1% de manganês, podendo ser utilizados sem a necessidade de tratamento térmico após soldagem. Tem aplicação na soldagem de aços estruturais de alta resistência, baixa liga e micro ligados. Consumíveis com elementos de liga e características mecânicas específicas. Exemplo: E8018G, eletrodos cujo os elementos e seus
respectivos teores são acordados entre o comprador e o fabricante, não se enquadrando em nenhuma das classificações contidas nas especificações AWS 5.5. Podem existir dois consumíveis classificados como G, porém completamente diferentes. Consumíveis de classificação militar. Exemplos: eletrodos com aplicação originalmente militar são consumíveis que recebem a adição de pequenas quantidades de elementos de liga. Exemplo: níquel necessitam de controle de umidade. Eletrodos cujo metal de solda apresenta altos limites de resistência aplicados na soldagem de aços de alta resistência de baixa liga ou microligados e na soldagem destes com aços carbono. Consumíveis usados em dutos. Exemplos: E7010P1, eletrodos específicos para aplicação na soldagem de dutos. Os eletrodos EXX18P2 têm sua aplicação típica na soldagem dos tubos API 5L, até inclusive o grau X80, ou seja, 80 PSI. Aqui na tabela 2, exigências de composição química para metais de solda, podemos ver a AWS, o consumível, o user number, a composição química, ou seja, carbono, manganês, silício, fósforo, enxofre, níquel, cromo, molibdênio, entre outros, como vanádio, cobre, alumínio, entre outras aqui, E esses consumíveis, eles estão tudo tabelado, tanto como a AWS, como a ASME, e em outras normas também. Aqui na tabela 3 vemos a segunda parte da tabela 2, com os mesmos conceitos. Lembrando que cada classificação aqui, essa parte aqui é a separação do tipo de eletrodo. Por exemplo, aqui é níquel e molibdênio, aqui é manganês e molibdênio, e assim sucessivamente, assim como está na tabela 2. Aqui na tabela 4 é a parte 3 em relação à tabela 2. E aqui na tabela 5 é a parte 4 em relação à tabela 2. Eletrodos revestidos, aços inoxidáveis, AWS A5.4. Especificação: classificar os consumíveis de acordo com composição química do metal de solda sem a diluição, tipo de corrente, posição de soldagem. Aqui podemos ver o que? Que o E é relacionado ao A, os 3X aqui é relacionado ao B e os 2Es aqui é relacionado ao C, sendo que o A indica que o consumível é um eletrodo, o B formado por um número de 3 dígitos que representa a composição química conforme a classificação AISI. Pode haver também a inclusão de letras que indicam requisitos específicos na composição química. Exemplos: E38LYY, eletrodo que tem a composição química estabelecida pela AISI para materiais 308. Porém, a letra L indica que o teor do elemento carbono C deve ser menor ou igual a 0,04. Lembrando que carbono é representado pela letra C, sendo que na classificação o L indica controle de carbono em níveis baixos.
O H indica controle de carbono em níveis altos. O MO indica alteração no teor do elemento molibdênio. O NB indica a inclusão do elemento nióbio. O MN indica alteração no teor do elemento manganês. Uma explicação mais básica seria o que? Aqui o E de eletrodo, né, que é correspondente à parte A, aqui indicando qual tipo de consumível. O B, que é a representação pelos 3x, porém há um adicional que é a letra L, ou pode ser as demais nomenclaturas citadas anteriormente, onde indica o que? Como podemos ver aqui, indica que a nomenclatura adicionada aqui, ela indica alguma informação a mais. Com as letras, as siglas ditas anteriormente, é um complemento dizendo o que o eletrodo tem de mais ou de menos, né? Em alguns casos. Já a letra C, formado por algarismos de 2 dígitos que indica o tipo de corrente, polaridade e posição de soldagem. Lembrando que a parte C seria essa parte aqui dos 2 Y, né? Ou então no caso daqui dos 2 Zs, né? Essa parte aqui, ó. Os aços inoxidáveis têm as seguintes identificações: materiais da série 200, aços inoxidáveis austeníticos ao manganês, materiais da série 300, aços inoxidáveis austeníticos ao cromo níquel, materiais da série 400, aços inoxidáveis martensíticos e ferríticos. Quadro 2. Tipos de corrente e polaridade e posições de soldagem. Lembrando que eu tinha dito anteriormente que CC é corrente contínua e AC é corrente alternada. Então vemos aqui, ó, que o 5, o 6, o 7 e o 6 representam o tipo de corrente, né? No caso o 5, corrente contínua, o 6, corrente contínua e corrente alternada, o 7 também corrente contínua e corrente alternada, o 6, dito anteriormente, diz novamente corrente contínua e corrente alternada. A posição de soldagem, que no caso é o 1 para todas as posições, e o 2 apenas plana e horizontal em ângulo. Aqui na tabela 6, exigências de composição química para metais de solda não diluídos, parte 1. Aqui vemos a composição química do consumível, onde tem carbono, cromo, níquel, molibdênio, manganês, silício, fósforo, enxofre, nitrogênio e cobre. E aqui um pouquinho de vanádio, né? Que aqui é umas alterações. Podemos ver o que? Que aqui é a classificação do consumível, do caso o eletrodo, o user number do eletrodo, né? Que é o número do eletrodo, o consumível em questão. E aqui podemos ver o que? Aqui nós pegamos a composição química que a gente coloca num documento, quando você vai fazer o processo de soldagem, independente do tipo de consumível que você vai usar, você tem que ter a composição química, a composição mecânica, ou seja, o quanto ele resiste, né? As resistências do material, né? O P-number, o user number, que no caso nós conseguimos aqui, e o F-number. Sim, também tem o A-number, né? Que não podemos deixar de citá-lo. Porém, essa parte assim de nomenclatura, tanto em relação aos consumíveis, o material de base, isso daí vamos mais partir para a área de documentação, em criar documentações práticas para as empresas. Então, no momento, não vamos falar sobre isso. Aqui vemos a parte 2 da tabela, ou seja, a tabela 7, né? E sendo a parte 2 da tabela 6. Com todas as composições, o mesmo padrão dito anteriormente. E aqui algumas notas em relação, tipo nota A, nota B. Sempre é bom ler e ver esse tipo de nota, porque
há algumas exceções nesses casos. Testes de fabricação: análise química do metal depositado, teste radiográfico, teste de tração do metal de solda, teste de solda de ângulo. E308, eletrodo utilizado em aço inoxidável, apresentando também nas classificações E308L e E308H. Lembra? Correlacionado àquelas nomenclaturas que eu tinha dito anteriormente. Versões com requisitos de baixo e alto carbono. Apresenta-se também na classificação E308MO e E308LMO, indicados para soldagem de alguns aços inoxidáveis fundidos, podendo ser também uma opção para soldagem dos aços tipo 316 e 316L. Podemos notar aqui, que tem duas restrições, ou seja, o L e o MO, tendo em vista que o L representado é aqui, podemos ver que o L é indicação, controle de carbono em níveis baixos, e o MO, alteração no teor do elemento molibdênio. Podemos usar essa tabelinha aqui para poder analisar que tipo de consumível é. E309, utilizado em aços dissimilares, como a soldagem de aços inoxidáveis com aços carbono. Apresenta-se também na classificação E309L e 309H, nas classificações E309MO e E309LMO, indicados para soldagem dissimilar envolvendo os aços AISI tipo 316 e 316L. Na classificação E309NB, recebe a adição de nióbio, o que melhora sua resistência mecânica a alta temperatura e o indicar para soldagem dissimilar envolvendo o aço AISI tipo 347. E310, eletrodos utilizados na soldagem de aços de composição similar à sua, ou seja, o aço AISI tipo 310 apresenta-se na classificação E310H, com o teor de carbono na faixa de 0,34% a 0,45%, o que lhe dá boa resistência mecânica e alta temperatura, 930 graus centígrados. Uma opção para soldagem dos aços inoxidáveis fundidos para alta temperatura, tipo HK, apresenta-se ainda nas classificações E310MO e E310NB, que recebem adição de molibdênio e nióbio, tornando-os opção para soldas envolvendo os aços tipo 316 e 347. E312, citado na norma AWS A5.4, eletrodos indicados para soldagem de materiais dissimilares, especialmente quando envolve aços inoxidáveis com alto teor de níquel. Suas aplicações devem se limitar a temperaturas abaixo de 420 graus Celsius. E316, eletrodos utilizados em aços AISI tipo 316, com elementos de molibdênio, dando boa resistência à fluência e boa ductilidade a altas temperaturas.
apresenta-se também nas classificações E316L, E316H e E316LMN. Este último tem manganês, por conta do Mn, que lhe confere resistência à corrosão em meio ácidos e à água do mar. É aplicado também na soldagem similar ou dissimilar de aços criogênicos. Ou seja, podemos notar que, independente do tipo de consumível, a gente precisa saber o material, a empregabilidade do material para determinar o tipo de consumível que vamos utilizar e averiguar sua composição química. Visto isso, também para termos uma dimensão, temos que saber a empregabilidade do material. Por exemplo, o tipo de material aqui, o E316LN, é empregável a materiais que vão ser utilizados no mar. Por exemplo, um tubo que vai ser empregado no mar, ele tem uma alta resistência à corrosão, ou então em meio ácidos, ou então para altas temperaturas. É algo similar assim. E317 eletrodos utilizados em aços de composição similar e utilizados em meio de corrosão severa, especialmente em corrosões por fresta e por pitch. Apresenta-se também na classificação E317L. E347 eletrodos em sua composição a nióbio e tântalo como elementos estabilizantes utilizados para soldagem de aços estabilizados com composição química similar, como o AISIR tipo 347 e 321. E 410 eletrodos utilizados em aços inoxidáveis, ferríticos e martensíticos de composição química similar, como o aço AISIR tipo 410 e 410S. Sua soldagem comumente requer a utilização de pré e pós-aquecimento para obtenção da ductilidade necessária, pois sem isso apresenta-se bastante frágil. Para a soldagem dos aços duplex, temos as classificações E2209, E2553 e E2593. Suas aplicações variam em função da composição química de cada um. Para soldagem dos aços super duplex, temos as classificações E2594 e E2595. Varetas e arames para aços inoxidáveis AWS A5.9. Esta especificação classifica os consumíveis de acordo com a composição química do metal de solda. Os consumíveis sob a especificação A5.9 são identificados obtendo-se os seguintes critérios. Bom, vemos aqui que ER significa arame ou vareta, no caso, né? E o B é a identificação dos 3x, lá dito anteriormente, muito similar. Vamos ver em seguida. O A, que representa a letra E, indica que o consumível pode ser utilizado como eletrodo, arame, mig-mag. A letra R indica que o consumível pode ser utilizado como vareta para o processo TIG. Ou seja, a parte do E é indicado para arame, mig-mag, eletrodo. Já a parte R representa que pode ser utilizado também no processo TIG. A parte B lá, que é a parte dos 3xzinhos, identifica as especificações AWS A5.4 para eletrodos, ou seja, é formado por número de 3 dígitos que representa
a composição química conforme a classificação AISI. Pode haver também a inclusão de letras que identificam requisitos específicos na composição química da classificação AISI original. Ou seja, é similar à classificação A5.4 da AWS. Os principais consumíveis, suas composições químicas e aplicações são semelhantes às apresentadas para a classificação de eletrodos. Para informações, consulte AWS A5.9. Testes de fabricação são testados por meio da análise da composição química da vareta ou arame. Principais classificações dos consumíveis da especificação AWS A5.9 são semelhantes às apresentadas na especificação AWS A5.4 para os eletrodos de aço inoxidável. Varetas e arames para aços carbono AWS A5.18. Especificação e classificação dos consumíveis. Composição química da vareta ou do arame. Propriedades mecânicas do metal de solda. Podemos ver aqui que a parte A se refere ao ER, como dito anteriormente, similar. A parte dos 2x é o B, a parte do Y é o C e a parte do Z é o D. Sendo que a letra E indica que o consumível pode ser utilizado como eletrodo, arame, mig-mag. A letra R indica que o consumível pode ser utilizado como vareta do processo TIG, como dito anteriormente. B indica o limite mínimo de resistência do metal de solda produzido pelo consumível em PSI. Exemplo, ER70, sendo 70.000 PSI, indica o limite mínimo de resistência do metal de solda é de 70.000 PSI, como dito anteriormente também. A letra C, letra S, indicado que o consumível é sólido. D, algarismo, indicado a composição química. Aqui vemos a tabela 8, identificação dos consumíveis conforme as especificações AWS 5.18, sendo similar às demais, onde aqui a classificação do consumível, o user number, a composição química, tendo mais elementos como vanádio aqui, o nióbio, entre outros aqui, tais como alumínio. Aqui vemos teste de fabricação, análise de composição química da vareta ou arame, teste radiográfico, teste de tração, teste de impacto, teste de hidrogênio difusível. Classificação AWS A5.18 ER70S3, normalmente encontrado na forma de vareta para soldagem no processo TIG. É a vareta mais utilizada na soldagem dos aços carbono. ER70S6, normalmente encontrado na forma de arame para soldagem no processo GMAW. Mig-mag é o arame mais utilizado na soldagem dos aços carbono. Varetas e arames para aços baixa liga AWS A5.28. Especificação classifica os consumíveis de acordo com composição química do arame, vareta, propriedades mecânicas do metal de solda, sendo que o ER, representado pela letra A,
similar aos ditos anteriormente. O B, representado pelos 2x. O C, o Y. O Z, o D. E o K, o E. Letra A, sendo esta daqui o ER. A letra E indica que o consumível pode ser utilizado como eletrodo, mig-mag. A letra R indica que o consumível pode ser utilizado como vareta, TIG. A B indica o limite mínimo de resistência do metal de solda produzido pelo consumível em PSI, similar ao anterior também. Letra C indica que o consumível é sólido. Letra D, indicativo dos elementos de liga predominantes, sendo A, molibdênio, B, cromo e molibdênio, D, manganês, E, molibdênio e manganês, N, níquel, G, composição química, teor de elementos de liga, propriedades mecânicas e testes acordados entre fabricante e comprador. Lembra? Esse daqui, para consumível, que no caso seja eletrodo revestido, é o M. Já aqui em vareta é o G, sendo mudando a nomenclatura de acordo com o consumível, o tipo de consumível, né? Como no caso vareta e arame é um tipo de nomenclatura e o consumível de eletrodo é outro. O E, indicado aqui na fase aqui, ó, o E, representado pela letra K aqui, indica a composição química. Testes de fabricação. Os testes requeridos na fabricação variam para cada classificação. As principais classificações são semelhantes às apresentadas para os eletrodos para aço de baixa liga apresentados na especificação AWS A5.5, ou seja, os ensaios são similares à AWS 5.5. Esta arame tubular para aço carbono AWS A5.20. Esta especificação classifica os consumíveis de acordo com as propriedades mecânicas do metal de solda. A parte E, representada pela letra A. A parte XY, representada pela B e C. A parte T, pela letra D. A parte ZZ, pela letra E. Sendo a letra indicar que o consumível é utilizado com eletrodo. Como só tem o E, é um eletrodo. Se tivesse o ER, era uma vareta ou um arame. Letra B, indica o limite mínimo de resistência do metal de solda produzido pelo consumível em PSI, similar aos ditos anteriormente. C, posição de solda sendo 0 plana e horizontal, 1 todas as posições. D, letra T, indicado que o consumível é tubular. E, conjunto de 2 dígitos de 1 a 14 ou a letra G indicam as condições de polaridade e características operacionais do consumível. A letra G é utilizada quando as características operacionais não são estabelecidas. Lembra que o G em relação a arame ou vareta representa algo acordado com o produtor do consumível e a empresa solicitante. Quando houver a letra S após a letra G, indica que o consumível é utilizado para soldagem em passe único.
Na tabela 10, as classificações que têm o sufixo C utilizaram de CO2. As de sufixo M utilizaram a mistura com 75% a 80% de CO2, o restante de argônio. As classificações sem sufixo não necessitam de gás de proteção. Testes de fabricação. Os testes requeridos na fabricação variam para cada classificação. Para obter informações mais detalhadas, consulte a norma AWS A5.20. A classificação de uso mais geral é a E71-T1 na indústria de construção. Aqui na tabela 9 vemos as especificações de composição química para eletrodos e vareta. Seguindo o mesmo princípio dito em relação a consumíveis de eletrodo revestido, né? Aqui vemos a composição química, aqui a AWS correspondente e a nomenclatura do consumível. Tabela 10. Especificações para a utilização de eletrodos. Aqui vemos a sua usabilidade, de acordo em ordem numérica. Aqui a nomenclatura. Aqui a posição de soldagem. Aqui vemos a mistura de gás, ou a composição de gás, né? E aqui vemos a polaridade. Aqui vemos o apoio, ou seja, as nomenclaturas ditas anteriormente. Por exemplo, o M, o S, né? Aquelas nomenclaturas vistas anteriormente. Aqui vemos a continuação da tabela até a letra G, né? Que no caso depois a subsequente 14. Arames e fluxos aço carbono no processo arco submerso. AWS A5.17. Especificação classifica os consumíveis de acordo com propriedades mecânicas do metal de solda, condições de tratamento térmico com as quais foram obtidas as propriedades, composição química no arame ou do metal de solda produzido por arames com fluxos interno. Identificação dos consumíveis. Os consumíveis sob a especificação AWS 5.17 são identificados com base na combinação do conjunto fluxo mais arame. Arames e fluxos aços carbono. Aqui vemos a nomenclatura de identificação do consumível. Vemos que o F é correspondente ao A, o S é correspondente ao B, o primeiro X correspondente ao C, o segundo X correspondente ao D, o terceiro X correspondente ao E, o tracinho para divisão, o E correspondente ao F, o quarto X correspondente ao G, o quinto e sexto X correspondente ao H e o K correspondente ao I. Bom, a letra A, que é correspondente à letra F, designa a um fluxo. A letra B, que é correspondente à letra S, indica se o fluxo foi produzido pela trituração de uma escória previamente fabricada ou produzida por uma mistura formada por uma parte triturada e uma parte virgem, ou seja, uma escória sem ser utilizada anteriormente. Sem a letra S, indica que o fluxo é totalmente do tipo virgem, ou seja, nunca foi utilizado. C. Esse dígito refere-se ao limite mínimo de resistência à atração em 10.000 PSI no metal depositado, ou seja, aqui é a resistência mecânica do material. D. Designa a condição de tratamento térmico na qual os testes foram conduzidos. A. Refere-se à condição como soldado. E P. A condição de tratamento térmico após a soldagem. E. Refere-se à menor temperatura em graus Celsius em que se efetuou o ensaio de impacto. Sharp com entalhe em V, obtendo-se valores de
no mínimo 27 joules para o metal de solda. F. A letra E designa um eletrodo e as letras E e C indicam eletrodo composto. A omissão da letra C indica que o consumível em questão é um arame sólido. G. A letra LMEH refere-se ao teor de manganês do eletrodo, sendo L lá um eletrodo com baixo teor de manganês de 0,25% a 0,60%. M. Médio eletrodo com médio teor de manganês de 0,80 a 1,40%. H. Rig. Eletrodo com alto teor de manganês 1,30 a 2,20%. H. Este conjunto de um ou dois dígitos refere-se ao teor de carbono do eletrodo. I. A letra K indica que o eletrodo foi fabricado com aço acalmado ao silício. Tabela 11. Classificação de eletrodos pela especificação AWS 5.20. Aqui vemos a nomenclatura em relação ao teor de manganês, né? Que é baixo, médio e alto. Aqui a nomenclatura do consumível. Aqui a composição química do consumível. Arames e fluxos aço carbono no processo arco submerso AWS A5.17. Os testes requeridos na fabricação variam para eletrodos sólidos, eletrodos compostos, combinação de eletrodos sólidos com fluxos, combinação de eletrodos compostos com fluxos. Aqui vemos a tabela 12, que no caso é testes requeridos na fabricação de eletrodos. Aqui vemos os tipos de testes que foram requeridos para os determinados tipos de eletrodos, vendo em conta o tipo de fluxo também. Eletrodos revestidos, ligas de níquel AWS A5.11. Especificação classifica os consumíveis de acordo com propriedades mecânicas do metal de solda, sem diluição. Aqui vemos que o A corresponde ao E, o NI corresponde ao B, o XXYY corresponde ao C e o Z corresponde ao D. A parte a letra E indica que o consumível é um eletrodo. B, as letras NI indicam que o eletrodo é uma liga de base de níquel. C, os dígitos representam pela letra C são abreviações de um ou mais dos principais elementos de liga que fazem parte do eletrodo. Exemplo: ENIMOZ ou ENICRFEZ. D. O sufixo representado pela letra Z é composto de um algarismo de um dígito, diferencia a composição química dentro de um mesmo grupo. Exemplo: EN1MO-1 tem composição diferente do EN1MO-3. Testes de fabricação: análise química, teste de tração, teste de dobramento, teste radiográfico. ENICRFE1, ENICRFE2, ENICRFE3, consumíveis à base de níquel com adição de cromo e ferro em maior teor, manganês e nióbio e tântalo em menores teores, com pequenas diferenças de composição química. Entre eles, apresentam ótima resistência mecânica e a oxidação, aplicados a partir de
temperatura criogênica até 980 graus Celsius. ENiCrMO3 consumíveis à base de níquel com adição de cromo, molibdênio em maior teor, ferro, nióbio e tântalo em menor teor. Apresentam também boa característica quando a resistência mecânica é a corrosão, aplicados a partir de temperaturas criogênicas até 540 graus Celsius. ENiCrCoMo1 são consumíveis à base de níquel com adição de cromo, cobalto, molibdênio em maior teor e ferro e manganês em menor teor, aplicados a partir de temperaturas criogênicas até 820 graus Celsius e 1150 graus Celsius. Tabela 13. Exemplos de indicações de aplicação em ligas de níquel. Consumíveis. Material. A identificação são exatamente as mesmas que as estabelecidas para os eletrodos com identificação ER. O ERNiCr3, que não tem correspondente nos eletrodos, mas que é um dos consumíveis desta especificação, mais largamente utilizados em situações diversas de soldas entre similares e dissimilares. Todos os direitos reservados do inspetor de soldagem de 2012 do Senai Bahia, Senai Minas Gerais e Senai Rio de Janeiro. Inspetor de soldagem, publicação em consonância com o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 2008.